Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo você, seja bem-vinda você a este canal para o estudo do Vem Segue-me. Esse ano de 2024 nós estamos estudando o livro de Mórmon e essa semana nós estamos estudando os capítulos 1 e 2 de Segundo Nefe. E Leí, quando percebeu que logo deixaria essa vida, ele já estava muito velho, percebeu que logo partiria desse mundo, ele reuniu seus filhos, suas noras, reuniu todos os seus familiares, seus entes queridos, para falar para eles a respeito daquilo que ele sabia que era verdadeiro, daquilo que ele sabia que era sagrado e que é algo muito importante para nós nos mantermos no caminho do Senhor. Então, Leí vai falar-lhes a respeito de Jesus Cristo, a respeito de como o Salvador Jesus Cristo ele pode nos abençoar nessa vida, para que possamos levar uma vida santa e justa e assim nos prepararmos para nos encontrarmos com nosso Senhor na eternidade. E eu vou ler aqui algumas escrituras, aqui no primeiro tópico dessa lição, dessa semana, diz assim: posso despertar e levantar-me do pó. Então, de acordo com algumas escrituras que eu vou ler aqui, vamos ler em 2 Nefe 1, do 13 ao 29, mas não vamos ler todos, vou ler apenas alguns versículos para depois falar um pouco a respeito deles. Onde ele fala assim: quisera que acordasses de um profundo sono, sim, do sono do inferno, e sacudisseis as pavorosas correntes que vos prendem, que são as correntes que prendem os filhos dos homens, de modo que são levados cativos ao eterno abismo da miséria e da dor. Então o profeta Leí, ele exorta seus familiares, e também pode ser aplicado a nós, que nós precisamos acordar de um profundo sono. É que às vezes nós estamos dormindo para as coisas espirituais, nós precisamos acordar para dar mais valor às coisas do Senhor, aplicar as Escrituras em nossa vida e viver o Evangelho de Jesus Cristo de forma plena em nossas vidas, não viver o Evangelho pela metade, porque nós almejamos o reino celestial, e se nós almejamos o reino celestial, nós precisamos viver à altura dessa lei, vivendo as leis celestiais. Mesmo vivendo aqui na Terra, nesse mundo decaído, é possível a gente viver em harmonia com os ensinamentos de Jesus Cristo, nos esforçando para obedecer às suas leis e assim estarmos a cada dia nos preparando para o encontro com nosso Senhor. E aqui no 14 ele diz: despertai e levantai-vos do pó e ouve as palavras de um pai trêmulo, cujos membros logo poreis na fria e silenciosa sepultura, da qual nenhum viajante pode retornar. Uns dias mais e irei pelo caminho de toda a terra. Mas eis que o Senhor redimiu minha alma do inferno. Eu contemplei a sua glória e estarei eternamente envolvidos pelos braços de seu amor. Então, de certa forma, o Senhor Jesus Cristo, ele não redimiu apenas Leí, não redimiu apenas a alma de Leí do inferno, mas a alma de cada um de nós. Porque, de acordo com a queda, por consequência da queda, todos nós fomos afastados da presença de Deus, começando com Adão e Eva e depois com toda a sua posteridade. Então, pela lei, por causa da transgressão de Adão e Eva, todos estão destituídos da glória de Deus, todos estão afastados de Deus. E para que cada um de nós, volte a se aproximar de Deus, é necessário que o sacrifício expiatório de Jesus Cristo haja sobre nós. E para o sacrifício expiatório de Jesus Cristo nos alcançar, é preciso que façamos algumas coisas para receber a remissão dos nossos pecados. A imortalidade todos vamos ter de graça por causa de Cristo, por causa que Cristo fez o sacrifício expiatório, trazendo a todos o dom gratuito da ressurreição. Por Cristo ter o poder da ressurreição, ele oferece e dá isso aí a todos os filhos do Pai Celestial vão ressuscitar um dia.
sem precisar fazer nada. Isso é a salvação. Mas a redenção ou remissão dos pecados, ela só vem através de um arrependimento sincero e da aplicação das leis do Evangelho em nossas vidas, aceitando Jesus Cristo como nosso Salvador e Redentor, que é arrependendo dos nossos pecados, sendo batizado na sua igreja e perseverando até o fim. Aí o poder redentor de Cristo vai ter poder sobre nós, vai nos alcançar. Caso contrário, a gente fica à mercê do nosso inimigo comum, que também é inimigo de nosso Deus. Então, mas graças ao Senhor que Ele preparou um plano perfeito, que através desse plano, chamado plano de salvação, ou plano de felicidade, todos nós podemos obter não somente a ressurreição, mas também a remissão ou o perdão dos nossos pecados. Então, nesse primeiro tópico, posso despertar e levantar-me do pó. Resumidamente, é isso. A gente acordar para as coisas espirituais e buscar o nosso Senhor. Fazer aquilo que é requerido de nós, aquilo que a igreja tem nos ensinado, para que o poder redentor de Cristo possa nos alcançar. E aqui no segundo tópico, graças a Jesus Cristo sou livre para escolher a liberdade e a vida eterna. Então, o Senhor ele nos deu o livre-arbítrio, nós somos livres para escolher viver a maneira do Senhor ou a maneira do mundo. Quando nós vivemos a maneira do Senhor, somos abençoados. Quando vivemos a maneira do mundo, nós perdemos as bênçãos da eternidade. E não é isso que o Senhor quer para nós. E também não é isso que cada um de nós deve querer para si próprio. Aqui no versículo 27 do capítulo 2 de 2 Nef, diz o seguinte: portanto, os homens são livres segundo a carne, e todas as coisas de que necessitam lhes são dadas, e são livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolherem o cativeiro, de acordo com o cativeiro e o poder do diabo, pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. Então, nós temos o poder de escolher. Deus nos abençoou com o livre arbítrio. Cabe a nós tomarmos as decisões. Não apenas quando nós conhecemos o Evangelho e fomos batizados, ali nós decidimos seguir ao Senhor. Mas precisamos manter essa escolha a cada dia, escolhendo o que é certo, rejeitando o mal, escolhendo servir ao nosso Senhor, escolhendo servir ao nosso próximo. Então, fazendo essas escolhas diárias, optando pelo bem, rejeitando o mal, optando por guardar os mandamentos de Deus, nós aí estaremos trilhando o caminho que nos levará de volta à presença de nosso Pai Celestial. E é isso que Ele quer de cada um de nós. Então é isso que, graças a Jesus Cristo, nós temos essa bênção do livre-arbítrio em nossas vidas e nós podemos escolher a liberdade e vida eterna, ao invés do cativeiro eterno. E aqui, no outro tópico, no segundo capítulo, de 2 Nef, Deus pode transformar minhas provações em bênçãos. Então, nessa reunião que Leí teve com os seus filhos, nesse tópico aqui ele vai se dirigir ao seu filho Jacó. Ele sabia que Jacó teve muito sofrimento desde criança, porque Jacó nasceu no deserto, após sua família ter saído de Jerusalém, cumprindo um mandado do Senhor. Então Jacó e José, que eram os filhos mais novos de Leí, eles nasceram no deserto. E foi um período de muita aflição, porque além da jornada difícil pelo deserto, os homens, as mulheres andando a pé, e as crianças também,
aquelas que já tinham idade para poder caminhar, as que eram de colos eram carregadas por seus pais. Mas Jacó presenciou tudo isso e viu o sofrimento de seus pais já idosos, Leí e Saria, já idosos, e a rebeldia de seus irmãos mais velhos, Lamã e Lemuel. Lamã e Lemuel constantemente se rebelando contra o seu pai Leí e contra o seu irmão Nefe. Então isso causou muita dor e sofrimento a todos, mas aqui Leí se dirige a Jacó, especificamente a Jacó. E ele diz o seguinte, aqui, segundo Nefe 2:1, e agora Jacó falo a ti, tu és meu primogênito nos dias de minha tribulação no deserto. E eis que na tua infância sofreste aflições e muito pesar por causa da rudeza de teus irmãos. Então aqui Leí diz que Jacó é o primogênito nos dias de sua tribulação no deserto, porque Jacó foi o primeiro filho de Leí a nascer no deserto, porque ele teve mais um no deserto, que foi José. Jacó foi o primeiro, o segundo foi José, eles nasceram no deserto. Então Leí exorta seu filho Jacó a permanecer no caminho, a dar ouvidos aos mandamentos de Deus e a dar ouvido aos conselhos do seu irmão Nefe. E aqui, no último tópico, a queda de Adão e Eva e a expiação de Jesus Cristo são partes essenciais do plano do Pai Celestial. Então, muitas pessoas acreditam que a queda de Adão e Eva foi algo muito ruim para a humanidade. As pessoas que não entendem o plano de salvação em toda a sua plenitude, elas sempre estão culpando Adão e Eva pelos males que existem no mundo. Mas, na verdade, a queda de Adão e Eva foi algo que foi necessário para que os filhos de Deus pudessem nascer nesse mundo. Se Adão e Eva eles não tivessem comido do fruto proibido e, em consequência, veio a queda, eles teriam permanecido no Jardim do Éden, somente eles dois, naquele estado de inocência, do jeito que Deus os colocou lá, e eles teriam permanecido até hoje. Mas Eva comeu do fruto proibido e persuadiu o seu marido a comer também do fruto, e ambos comeram, e, em consequência disso, veio a queda. Só que Deus, em sua onisciência, em sua sabedoria, ele já sabia que isso ia acontecer, e que isso ia ser necessário para que a humanidade, os espíritos que estão e que estavam na vida pré-mortal, eles pudessem vir a esse mundo. E foi por causa da queda que Adão e Eva passaram por tudo que eles tiveram que passar, as consequências da queda, fez com que houvesse a transformação que houve neles, e assim eles puderam também ter filhos, e aí, daí em diante os espíritos, os filhos do Pai Celestial que estavam no lar celestial, começaram a deixar a presença de Deus e vir para essa terra. E já tinha tudo preparado, Cristo já estava preparado para ser o nosso Salvador e o nosso Redentor. Então, as consequências maléficas, se é que podemos dizer que existe, por causa que existem coisas ruins, sofrimento, dor, doença, aflições, mas tudo isso faz parte do plano para o nosso progresso eterno. Nós precisamos passar por todos esses desafios, por todas essas dificuldades, para que a gente possa aprender a lidar com essas dificuldades e para demonstrarmos para nós mesmos se nós vamos permanecer fiéis ao Senhor nosso Deus ou se nós vamos nos rebelar, assim como Lamã e Lemuel sempre estavam se rebelando, se revoltando contra Deus, se revoltando contra seu pai, contra seu irmão Nefe. Então, as dificuldades e as provações desse mundo é para isso,
para saber quem é que vai estar pronto, quem é que vai estar do lado do Senhor ou vai deixar o Senhor e passar para o lado do inimigo. Quem vai amar mais a Deus ou vai amar as coisas mundanas? Vai amar a si próprios? Vai fazer a vontade de Deus ou vai fazer os seus próprios desejos, suas próprias vontades? Então esse estágio aqui na Terra é para isso, para que a gente possa ser provado, para que através do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, nós escolhendo servir a Cristo, cada um de nós escolhendo servir a Cristo, a gente seja redimido do pecado e assim possamos voltar à presença de nosso Deus. Então, a queda de Adão e Eva são partes essenciais do plano de nosso Pai, do plano de nosso Pai Celestial. Antes mesmo do mundo ser criado, já existia lá o plano de salvação, o plano de felicidade já elaborado. Então, a gente sabia que a gente, dado momento, a gente viria para esse mundo, seria testado, seria provado, e a gente passaria pelo véu do esquecimento para não lembrar da nossa vida com o nosso Deus, no lar celestial, mas aqui viveríamos pela fé. Se nós nos lembrássemos da nossa vida pré-mortal, seria muito fácil. Nós não iríamos precisar exercer a fé, pois a gente tinha o conhecimento, teria o conhecimento de todas as coisas, mas nós passamos pelo véu do esquecimento, não nos lembramos do que aconteceu conosco na pré-existência terrena e vamos viver aqui pela fé, escolhendo o bem e rejeitando o mal. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Segundo Nefe, segundo Nefe, capítulo 2, versículo 15 em diante. Eu vou ler alguns aqui. E para conseguir seus eternos propósitos com relação ao homem, depois de haver criado nossos primeiros pais, e os animais do campo e as aves do ar, enfim, todas as coisas criadas, era necessário uma oposição, até mesmo o fruto proibido em oposição à árvore da vida, sendo um doce e o outro amargo. O Senhor Deus concedeu, portanto, que o homem agisse por si mesmo, e o homem não poderia agir por si mesmo, a menos que fosse atraído por um e por outro. Por uma e por outra coisa, podemos dizer assim, ou por uma ou por outra pessoa. Alguém chega dizendo, vamos por aqui, vamos fazer isso. Outro diz, não, isso não é bom, vamos por aqui. Então a gente tem o livre-arbítrio e a gente pode escolher a quem seguir ou o que fazer. E continuando, e eu, Leí, devo supor, pelo que tenho lido, que um anjo de Deus, de acordo com o que está escrito, caiu do céu, tornou-se, portanto, um diabo, tendo procurado o que era mal perante Deus. E por haver caído do céu, tendo se tornado miserável para sempre, procurou também a miséria de toda a humanidade. Portanto, aquela velha serpente que é o diabo, o pai de todas as mentiras, disse a Eva, come do fruto proibido e não morrerás, mas serás como Deus, conhecendo o bem e o mal. E depois de Adão e Eva haverem comido do fruto proibido, foram expulsos do jardim do Éden para cultivar a terra. E tiveram filhos, sim, a família de toda a terra. E os dias dos filhos dos homens foram prolongados de acordo com a vontade de Deus, para que se arrependessem enquanto estivessem na carne. Portanto, o seu estado se tornou um estado de provação. E o seu tempo foi prolongado de acordo com os mandamentos dados pelo Senhor Deus aos filhos dos homens. Pois ele ordenou que todos os homens se arrependessem, pois mostrou a todos que estavam perdidos por causa da transgressão de seus pais. E então, eis que, se Adão não houvesse transgredido, não teria caído, mas permanecido no jardim do Éden, e todas as coisas que foram criadas deveriam ter permanecido no mesmo estado em que estavam depois de haverem sido criadas, e deveriam permanecer para sempre e não ter fim. Então é isso. A queda foi necessária.
porque Deus, conhecendo já todas as coisas, já tinha preparado um Salvador, que é Jesus Cristo, para desfazer os efeitos da queda. Então, todas as consequências da queda que recaíram sobre toda a humanidade são desfeitas em Cristo. Por meio de Cristo, nós recebemos a remissão, a redenção dos nossos pecados. E também receberemos a ressurreição. Então, continuando aqui, diz: e não teriam tido filhos, se não houvessem comido do fruto proibido. Adão e Eva não teriam tido filhos, portanto, teriam permanecido num estado de inocência, não sentindo alegria por não conhecerem a miséria, não fazendo bem por não conhecerem o pecado. Mas eis que todas as coisas foram feitas segundo a sabedoria daquele que tudo conhece. Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. E o Messias vem, na plenitude dos tempos, para redimir da queda os filhos dos homens. E porque são redimidos da queda, tornaram-se livres para sempre, distinguindo o bem do mal, para agirem por si mesmos, e não para receberem a ação, salvo se for pelo castigo da lei, no grande e último dia, segundo os mandamentos dados por Deus. Então é isso, nós somos livres e somos abençoados. Por causa de nossos primeiros pais, Adão e Eva, que nos possibilitou vir a esse mundo. Não devemos ver a queda como uma coisa ruim, mas devemos ver como uma coisa boa, que nos possibilitou nascer aqui nesse mundo. Nosso espírito deixa o lar celestial e vem para esse mundo. E aqui nós aprendemos com nossos pais, com nossos líderes, com os profetas. Nós aprendemos com as pessoas que caminho seguir para obter a remissão dos nossos pecados. E assim, os efeitos da queda são desfeitos em Jesus Cristo. É isso que nós devemos enxergar, é isso que nós devemos entender, que a queda não é uma coisa ruim. Cristo vive, Ele nos ama. Precisamos fazer a nossa parte para que as bênçãos da eternidade venham sobre nós, para que tenhamos direito a herdarmos a glória celestial. Precisamos nos submeter às leis e ordenanças do Evangelho. Então, esse é o estudo do Vem Segue-me dessa semana. E aqui encerramos o nosso estudo. Eu agradeço a sua atenção por estar vendo esse vídeo. E peço que se inscreva no canal e dê um joinha, dê um like aí no vídeo aí, para que o YouTube entenda que esses vídeos são importantes e recomende também para outras pessoas. Esse é o estudo que deixamos, em nome de Jesus Cristo. Amém.